Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão quanto à nossa lição, a lição de domingo agora, com respeito à igreja, né? Estamos estudando sobre a igreja e o assunto é a organização e organismo, ou seja, organismo e organização da igreja. Aí tem uma parte aqui que fala sobre a igreja como organização, a organização e a institucionalização da igreja. E aí diz assim, ó, que a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. Já o institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Já uma igreja institucionalizada, ela caminha para a morte. Sabe por quê? A gente, para entender isso daí, a questão saber qual é o propósito, qual é a importância e a missão da igreja. Para que serve a igreja? Para que a igreja serve? Né? Então, a igreja serve para quê? Bom, a princípio, olhando, primeiramente, assim, no primeiro olhar, a igreja não serve a mim, a igreja não serve à liderança, a igreja não serve aos propósitos sociais, culturais, econômicos e principalmente não serve a propósitos políticos. Essa é a questão numa igreja institucionalizada, denominacional e CNPJada, que eu chamo, que quando ela está sob o alicerce de um CNPJ, de um dono, de alguém que manda e desmanda e não tem ninguém ali. Não tem, é uma invenção muito boa, essa invenção de que criar um setor jurídico, de criar um conselho de fiscalizador, né, de criar grupos. Quem cria esses grupos é o próprio presidente. Quem cria, quem os mantém, quem os paga, assim, quem os prestigia, sabe? Quem eles onja o coração, massageia o coração desse pessoal aí, é o próprio presidente. Quem é que vai se levantar contra ele? Se ele está ali dentro, se ele se mantém ali vitaliciosamente, é o cargo vitalício dele. Então ele tira, ele manda e desmanda, ele diz quem é e quem está do lado dele. Quanto mais do lado dele, mais ele abre as portas. E quem aparenta dar alguma ideia diferente, já meia assim, vertiginosa, meia assim querendo já entrar assim indiferente com os propósitos, os interesses e a ambição desses presidentes de igrejas, sabe? Sabe o que acontece? É tirado de fora. É cortado, não serve mais, não pertence ao conselho e ninguém pode se levantar. Ninguém se levanta, não tem. Satanás, ele tem uma cauda. Diz que o dragão, ele tem uma cauda. Para que serve a cauda do dragão? Para que serve a cauda do cachorro? Do gato? Para que serve? É só para ficar assim, abanando? Só para pegar poeira, essas coisas assim? Não. Sabe o que é? Dá velocidade pro cachorro. Serve como um contrapeso. É algo que serve para ajudar na direção e na ligeireza, para dar rapidez. Então o dragão tem a sua cauda que serve como contrapeso, é o contrapeso dele, para lhe dar equilíbrio, para lhe dar ali mais sentido na direção que ele vai. Então, do mesmo jeito, a igreja institucionalizada, a denominação, ela não tem um contrapeso, alguém que realmente
esteja observando, que ele esteja ali estudando a vida, sabe? Dando os conselhos, tentando direcionar, tentando guiar. Não tem ninguém vai fazer isso. Ninguém é doido de querer perder o seu cargo e perder os seus prestígios dentro da igreja, né, institucionalizada. E o que mais? Essa igreja institucionalizada, meus irmãos, ela caminha para a morte pelo seguinte, porque ela vai pegar o povo, ela vai pegar as pessoas que estão dentro dessas quatro paredes delas, que estão lá catalogadas, que estão lá nas suas planilhas, viu? Essas pessoas que estão lá registradas como uma espécie de rede, de teia de aranha, ali, bem dividida, bem organizada, né? Realmente, ali, essas pessoas que estão ali, elas vão servir para os propósitos políticos, para os propósitos de mudanças sociais. Vão tentar usar as pessoas para os seus ideais. Então elas vão ser usadas, e aí elas vão caminhar para a morte, porque ela vai sair do rumo, ela vai sair do foco, do princípio pela qual Deus a criou, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, que aqui diz que uma igreja, ela tem que ser organizada, ela tem que ter uma organização para que ela se permita ser uma igreja. Aí eu pergunto para Deus, Deus, a tua igreja, Senhor, ela não é organizada, ela não tem um cabeça. A tua igreja, ela não tem uma forma, ela é deformada, a tua igreja. Irmãos, Deus jamais concordará com isso. Deus é o cabeça da igreja, Deus a guia, Deus a conduz a sua noiva pelo Espírito Santo, pelos dons, pelos frutos, pelas virtudes, pela graça, pelo evangelho, pela verdade. Deus a conduz independente, irmãos, de todos esses processos de espaço, tempo, Deus conduz a sua igreja. Deus é o cabeça, Jesus Cristo é o Senhor que conduz. Ele é quem guia a sua igreja, ele é o pastor, o sumo pastor das nossas vidas. Tá? E ele conduz e a guia para aquilo que ele a criou. Não é para uma transformação social, não é para uma mudança econômica, não é para partidos, não é, irmãos. Não é. Por isso que a igreja visível, a igreja física, essa igreja institucionalizada, essa igreja denominacional, ela vai morrer porque ela está dentro de um saleiro. Ela está dentro de um saleiro presa para os propósitos daqueles que estão ali domando dentro dos seus currais e não aprisco. Dos seus currais e não aprisco. Então eles pegam as pessoas por meio de uma cadeia de teia de aranha e ali as conduz para aquilo que eles querem. É tanto que quando eles levantam alguém, vamos pegar essa parte aí, quando eles pegam alguém para querer colocá-los, principalmente da sua própria família, para querer colocar como um vereador, um deputado federal, estadual, governador, prefeito, seja quem for, no meio político, eles vão querer que a igreja, que aquelas pessoas votem nela, e faz pressão, e diz que se não for, não é a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós tenhamos lá alguém que represente, que faça a parte de Deus que Deus não pode fazer, que Deus não vai fazer, que se nós não colocarmos alguém lá que defenda os nossos direitos, que defenda a posição, e nunca vai defender realmente a igreja, vai defender o seu salário, vai defender o seu dinheiro lá dentro, vai defender, sabe quem?
os interesses daquele que colocou ele lá dentro, que pôs ele lá dentro. Então, por isso que esta igreja, ela está fadada à morte, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada ao cemitério, ao culto fúnebre da igreja. Quando homens corruptos, homens, como diz o apóstolo Paulo, que a fé não é de todos, que os seus interesses são ocultos e encoberto, e que realmente, que com o passar do tempo, por não ter, e sempre cortar, e passar a fio a espada, aqueles que se levantam para tentar dizer, não pode conduzir a igreja dessa forma. Deus, na sua palavra, diz que é para conduzir desta maneira, nós devemos seguir os princípios, os bons caminhos antigos. Essas pessoas são cortadas, elas são martirizadas, elas são queimadas, não mais queimadas como antigamente, mas elas são queimadas por calúnias, como dizendo que são heresias, que as pessoas agora se tornaram, não são mais vinho, elas se tornam agora um vinagre que passou do ponto, sabe? Usam a palavra de Deus. Interessante, irmãos, é isso. É que usam a palavra de Deus contra aqueles que não guardam mágoa no coração, que não tem mágoa no coração, que comumente oram pela liderança, oram para que Deus possa dar visão, abrir os sentidos espirituais, da audição, da sensibilidade do Espírito Santo, da visão, do colírio de Deus, das vestes brancas, da compra do ouro refinado, provado no fogo, lá como Apocalipse, lá na igreja de Laodiceia. Porque é esta maneira que nós vemos hoje, a igreja institucionalizada, ela se acha muito rica. Nós somos ricos, nós temos tantas cabeças de ovelhas, tantos membros, nós temos tantas casas terapêuticas, nós temos tantas casas tais e tudo mais, porque nós somos uma diferença e transformamos, está usando a igreja como uma escada para estar no topo, para colocar sua bandeira lá em cima, para colocar no topo lá, para subir no mais alto cume do topo da torre mais alta, para colocar a sua bandeira, para colocar a sua placa de igreja lá igual Nihon. Se juntar numa torre, as torres humanas, e colocar a sua placa lá em cima, para que todos vejam, para que todos temam, para que todos saibam que nós vamos tocar o céu com as nossas torres. Aí sabe o que é que acontece? Acontece como aconteceu com a Igreja Católica, que veio com a Reforma Protestante de Martinho Lutero. E quando Martinho Lutero já estava ali seguindo o caminho para a Reforma Protestante, já em vários lugares, partes do mundo, já estava trincado, já havia rachadura já. As pessoas já não falavam a mesma língua. Já haviam ideias que estavam se confrontando. Já havia palavras, costumes, tradições humanas, interesses humanos se confrontando com verdades profundas, bíblicas, princípios de Deus no coração daqueles que realmente não tinham interesse por nada. O único interesse era agradar a Deus, meus irmãos. Essa é uma das razões. Esse é o nosso estudo, de domingo agora. Dizer que a igreja não está organizada, a igreja está organizada sim. Eu acho que é um pecado
eu dizer que a igreja, a noiva do Cordeiro, aquela que vai subir, não está organizada. Ela está organizada, ela está pronta para subir a qualquer momento que o noivo chamar. E ele há de chamar. E todos aqueles que irão se encontrar com o Senhor sabem que por meio da fé, a fé é a certeza, a convicção de que a qualquer momento está pronto para se encontrar com o Senhor. A qualquer momento nós estamos prontos para se encontrar com o Senhor. Nós esperamos encontrarmos com o Senhor. Enquanto estamos aqui, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Olha o que o Senhor disse para os discípulos. Os discípulos curiosos, querendo saber, Senhor, quando que é a destruição de Jerusalém? Senhor, qual é o sinal do fim dos tempos? Senhor, quando que é o fim do mundo? Senhor, quando que é a tua volta? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse? Olha, isso aí não é importante para vocês. Não é importante. O importante é vocês não serem enganados. Porque muitos virão e muitos se apresentarão como o Cristo, dizendo: eu sou o Cristo. E isso, irmãos, fala muito dessas denominações, dessas religiões que esmagam opressoramente o ser humano que quer se achegar a Deus. E o Senhor disse: muito virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Jesus. Sim, aqui é o verdadeiro evangelho. Sim, aqui é que está o Senhor. Nós devemos, meus irmãos, nós devemos nos apegarmos à comunhão com o nosso Deus. Nos apegarmos à comunhão com o nosso Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.